Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Esse é mais um vídeo que a gente faz para falar de tecnologia. E dessa vez nós vamos falar da central multimídia Sensus, que equipa os carros da Volvo. Essa daqui está num XC40 Redesign, mas é a mesma central que a gente encontra na XC60 e na XC90. Inclusive temos vídeos desses carros aí no nosso canal. E hoje nós vamos mostrar todos os recursos que essa avançada central multimídia possui. A central multimídia da Volvo funciona como se fosse um grande tablet. Inclusive ela tem uma tecla Home que é igual a do celular. E nessa tecla Home a gente já descobre algumas coisas. Quando você aperta a tecla, ele já te dá uma dica de como usar a central multimídia, mostrando que você pode rolar a tela para os lados e arrastar de cima para baixo para ver configurações. Quando você aperta o botão e segura, o que ele faz? Ele bloqueia a tela da central. E por que ele faz isso? Olha que legal, pessoal. Tá vendo isso aqui? Isso aqui vem junto com o carro da Volvo. Isso aqui, na verdade, é um prático paninho que a Volvo já fornece com o carro, justamente para você limpar a tela da central. Então é uma espécie de uma flanelinha que você, quando a tela está bloqueada, você pode justamente tirar aí as marcas de dedo. Bastante prático. Bom, agora voltando aqui à tela principal da central. Aqui a gente já vê que é bastante simples de utilizar isso. Por quê? Nós temos 4 menus principais aqui e uma função aqui embaixo do ar-condicionado. Já vou começar pelo ar-condicionado. Tudo nele é digital, então você não tem botões físicos, você controla tudo aqui pela central. Clicou na função de ar-condicionado, você pode fazer ajuste de temperatura independente para motorista e passageiro, como vocês estão vendo. Você pode ligar e desligar a recirculação, você pode aumentar a velocidade e escolher as zonas de saída de ar. É bastante simples, não tem nenhuma dificuldade em utilizar isso. Voltando aqui à tela principal, o primeiro menu aqui em cima é justamente do sistema de GPS, que você pode inclusive copiar informações do GPS no painel principal do carro. Aqui também é bastante simples de mexer. Você tem a função 2D, no caso aqui quando você quer aquele mapa plano, ou a função 3D para você ver o caminho por onde você está passando. Além disso, você tem um menu aqui do lado onde você consegue escolher os destinos para onde você vai, cidades, ruas e ainda alguns pontos de interesses que já estão aqui no mapa embarcado do carro, tá, pessoal? Detalhe, esta central traz o mapa embarcado, não é toda central multimídia que traz o mapa embarcado. A gente também tem aqui uma informação, caso você tenha um roteiro pré-estabelecido, ele vai te dar os pontos de interesse que você tem no caminho, o que também é bastante útil quando você não conhece o local para saber, por exemplo, postos de gasolina, supermercados e outras coisas do tipo. No segundo menu, nós temos a função de áudio. Aqui no caso, nós estamos usando um pendrive. Cabe destacar que esse carro tem 2 portas USB aqui no console, mas uma delas é apenas para carregamento de equipamentos. A outra você vai usar com Android Auto, Apple CarPlay, leitura de pendrive, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos com um pendrive conectado. E aqui na parte de áudio você consegue usar inclusive o Spotify, mas aí eu já vou explicar mais à frente para vocês como é que funciona isso. No terceiro menu é justamente o menu do telefone celular. Então se tiver um celular conectado por Android Auto ou até mesmo conectado por Bluetooth, é aqui que você vai ter as funções do celular disponível para você poder discar, acessar a agenda, ver as últimas ligações e coisas do tipo. E o quarto menu aqui embaixo, esse menu é variável, depende da função que está selecionada, e a gente já vai entrar nisso aqui também. Quando você rola a tela para o lado direito, você vê algumas funções estendidas. Então, como vocês estão vendo ali, ó, eu tenho ali AM, FM, rádios favoritos, Bluetooth, USB, experiência de som. Esses daqui são aqueles que podem mudar na função de áudio. Mas aqui abaixo, vocês estão vendo aqui que nós temos mensagem, status do carro, centro de download. Você tem vários iconezinhos. Inclusive esses iconezinhos aqui, ó, você pode mudar a configuração. Se você quer mudar eles de lugar na tela, você consegue fazer a mudança de forma bastante simples aqui. Eu já conectei o carro através do Wi-Fi que o sistema possui numa rede de dados, obviamente numa rede Wi-Fi residencial. Mas você pode fazer isso
usando o Wi-Fi do seu próprio celular. E ainda existe uma terceira opção na Volvo, que você pode comprar um modem, colocar no carro e usar um chip no carro apenas para dados. Então você tem três opções aqui para você fazer conexão de dados. Aqui vocês já viram que nós temos alguns aplicativos que nós descarregamos direto do centro de downloads da própria Volvo. Quando você entra aqui nessa opção, ela vai deixar a opção aqui como a última opção disponível. Aí você tem aqui na parte de atualizações, e aqui você consegue ver, por exemplo, os aplicativos. Como você pode ver, a gente ainda pode descarregar alguns. O Tunin não está descarregado, o Yelp não está descarregado, mas a gente já tem alguns aplicativos aqui que estão instalados, como o Glimpse, o Tempo, Pesquisa Local, o Location, o Volvo ID, o Spotify e o Gravar e o Enviar. Então assim, você tem a opção de descarregar aplicativos diretamente na central, e aí você precisa da rede de dados para fazer isso. Outro detalhe interessante, aqui no GPS você pode até fazer atualizações de mapa sem necessariamente ter que levar o carro numa assistência técnica. Vocês estão vendo aqui vários países, a gente já tem o mapa do sudeste do Brasil instalado, mas se você quiser você pode instalar o nordeste do Brasil, norte do centro-oeste do Brasil, sul da América Central, e assim você tem vários locais onde você pode baixar os mapas aqui no carro, e tudo isso sem necessariamente ter que usar uma concessionária para fazer isso. Então essa aqui é a parte que a gente tem, essa parte de conectividade. Bom, voltando aqui do lado, na tela da direita, como vocês estão vendo, a gente tem alguns outros aplicativos, além do Spotify, que é o aplicativo de música. Você tem, por exemplo, o aplicativo de consulta do tempo. Esse aqui é bem interessante. Você está numa região, numa cidade que você não está acostumado a ir sempre, e aqui ele vai te dar a previsão do tempo nos próximos dias. Então você vai saber se vai chover, se vai fazer sol, e tudo de forma bastante simples, e até mesmo previsão por horário. É muito parecido àqueles softwares que a gente tem, por exemplo, nos smartphones. Além disso, a gente ainda tem algumas outras funções a mais, como pesquisa local da Google. Você quer procurar alguma coisa, você pode vir aqui na pesquisa da Google e fazer exatamente essa pesquisa. Detalhe que aqui ela já está configurada para ser mais amigável para o carro, então ela não é como, por exemplo, você vê no celular. Ela já tem aqui, por exemplo, o ícone perto do veículo, ela já abre as coisas que estão perto do carro, ou até mesmo dentro do trajeto que você está usando aí no GPS. Então a gente consegue ver que é bastante simples utilizar isso. E vou entrar agora aqui no menu superior, que é o menu de configurações. Aqui inclusive mostra as instalações que foram feitas, informações do veículo, e aqui você tem o menu de configurações. No menu de configurações você pode fazer muitas coisas. Você começa aqui pelo sistema do próprio automóvel. Então, por exemplo, o visor aqui, entrei errado. O visor aqui você pode escolher temas, como por exemplo, esse aqui tema que nós estamos usando é o tema claro. Mas vamos supor que você gosta do tema escuro, você pode escolher também. Além disso, você tem opções para personalizar o painel do motorista. Então são 4 temas diferentes para trocar o tema do painel do motorista. Além disso, você tem também aqui as configurações do IntelliSafe. E aí são aqueles sistemas de segurança que o carro tem, como o Seat Safety, que você pode deixar ele antecipado, bastante sensível, normal, ou deixar para ele dar o alerta só bem em cima. Você tem o Lane Keep Aid, que é o sistema de assistência de faixa. Você pode escolher como ele vai te alertar, se ele vai dar só uma vibração na direção ou se ele vai te dar um alerta sonoro. Você também tem aqui um modo que permite ler as placas de trânsito. A gente já viu isso na XC60 e na XC90. Então ele lê a velocidade da placa de trânsito e coloca ali no painel para você saber qual é a velocidade máxima. E você também tem aqui o alerta do motorista, que é o alerta de vigilância e até mesmo a parada para repouso. Ele monitora como você está dirigindo e te avisa quando ele acha que você pode estar cansado. Bom, a gente também tem aqui os modos de condução que você pode escolher. Tem um botão dedicado aqui no console do carro, mas você pode configurar o modo de condução individual. Então, além dos modos pré-definidos, você pode escolher como você quer o modo individual. Você tem toda a configuração de iluminação do carro, externa e interna. Você tem o modo de trancamento. Você tem aqui como você quer que funcione o freio de estacionamento, se de forma automática
ou manual, você usando o botão. Você pode até mesmo usar aqui a função do limpador de para-brisa, se você quer que o sensor de chuva funcione automaticamente ou não, se você tem a indexação do limpador de para-brisa traseiro automática ou não. Ou seja, você configura o carro inteirinho aqui pela central multimídia. Você também tem o menu do som, onde você tem aqui dentro da parte de tom, além de grave, agudo, o subwoofer, você tem um equalizador que você pode definir como você quer. Você tem um sistema de balanço, você tem aqui os controles individuais das funções do carro. Então, por exemplo, controle de voz, eu quero ele mais baixo. Orientação de navegação, eu quero ela mais alto. O sensor de estacionamento, eu quero ele mais baixo ou não, mais alto. O toque do celular, você pode escolher tudo isso aqui. Então você configura cada uma das funções com o volume que você quer de forma independente. E isso não são todos os carros que possuem. Também temos aqui as configurações de mídia. E aqui interessante que a gente tem ali o Grace Note. Então, dependendo da mídia que você estiver usando, ele vai buscar no banco de dados do Grace Note aquelas capinhas do disco e informações adicionais do disco. Se o seu sistema está conectado a uma rede Wi-Fi, ele faz isso automaticamente para puxar as informações da música. Na parte de comunicação, é justamente aqui que a gente tem algumas configurações mais avançadas, né? Então, além de você ter ali o Android Auto e o Apple CarPlay, que a gente já explicou em vários vídeos como isso funciona pela porta USB, você também tem a gestão dos dispositivos Bluetooth conectado, e você tem justamente aqui a função do Wi-Fi, onde você consegue conectar o carro a uma rede, no caso uma rede residencial, na rede do seu celular. Você consegue fazer tudo isso por aqui. Ou ainda, se você tiver o modem da Volvo com um chip, você pode fazer com que o seu carro vire um hotspot Wi-Fi. Aí nesse caso você vai distribuir o Wi-Fi dentro do carro para outros dispositivos que você tenha. E aqui você tem um menu justamente de compartilhamento de internet do modem que está no carro. Ou seja, essas configurações você faz toda aqui na parte de comunicação. Você também tem algumas opções que você pode usar na parte de climatização. Então você pode ter recirculação automática do ar, você pode ter o desembaçador traseiro automático de sim ou não, e você tem até mesmo um cronômetro de recirculação. Esse aqui, se você fechar a recirculação e ele tiver marcado, ele vai entender que de tempos em tempos ele tem que abrir a recirculação para não embaçar o interior do carro. Então, como vocês estão vendo, o sistema é extremamente complexo da central multimídia. Você ainda consegue fazer coisas muito interessantes. Vamos supor que várias pessoas usem o carro e cada uma gosta de deixar a central de um jeito. Isso pode ser um problema, né? Porque como você tem aplicativos como o Spotify, você tem aplicativos como o Yelp, você tem aplicativos que você precisa ter uma conta sua conectada, um perfil, fica chato. Você está conectando a sua conta do Spotify, outra pessoa vai lá, mexe. Então, para não ter esse problema, você tem 3 perfis diferentes que você pode configurar individualmente e o perfil do convidado. Então, com o seu perfil definido, todas aquelas configurações que você fez para o carro, para o tema do painel, para o modo de direção individual, tudo aquilo que você configurou, na hora que você seleciona o perfil, ele vai automaticamente. Ou você deixa no perfil convidado, e aí se alguém for usar o teu carro, não vai mexer nas suas configurações pessoais. Aí você ainda consegue configurar data e hora, as unidades do sistema e fazer uma redefinição completa da central multimídia. Como vocês estão vendo, a central é realmente bastante complexa. Agora, ainda existe mais um menu aqui nessa central. Quando você rola a tela para a esquerda, você entra no menu dos sistemas, vamos dizer assim, de assistência que você tem no carro para o motorista. Então você pode, por exemplo, ativar ou desativar o Lane Keep de forma bastante simples. Então basta apertar aqui e ele vai ativar ou desativar. Você também pode, através dessa tela, desabilitar o controle de estabilidade, para quando você vai passar numa área mais, vamos dizer assim, de atoleiro. Então é bom você desligar esse controle de estabilidade para você poder passar com mais tranquilidade. Você tem ali o Start Stop, que você pode acionar ou não. Você tem o sistema de luz de curva, que é a luz de 45 graus, quando você vai fazer manobras dentro da cidade, se você quer ou não que ele ligue a luz em 45 graus. Você também tem um sistema de luz ativa do farol, que ele vai fazendo o farol caminhar junto com o volante. Então você vai fazer curva
não é a luz de 45 graus, o facho do farol inclina levemente para a esquerda e a direita acompanhando. Você também tem a função da câmera de ré traseira, que inclusive você pode aplicar dois modos de visão, o modo mais amplo, o modo de zoom, e você pode ligar e desligar as linhas de guias dinâmicas, o que é bastante prático aqui para você poder usar ou não, dependendo da manobra que você está fazendo. E você tem mais funções aqui, como por exemplo, aquela função de ler placas de rua, você liga e desliga ela facilmente. Você tem uma assistência anticolisão, que se você não quer que o carro fique dando esses alertas, você pode desligar. Você tem uma assistência de estacionamento, que são os sensores dianteiros e traseiros que você pode desligar com uma simplicidade bem grande. E você tem aqui o controle de cruzeiro, que você pode ligar ou desligar a função adaptativa do controle de cruzeiro. Esse carro que nós estamos usando, que é a XC40 Redesign, ele tem os dois modos. Então ele tem o controle de cruzeiro tradicional, que é aquele que você programa a velocidade e o carro vai ficar a velocidade na estrada. E você tem a função com o controle de cruzeiro adaptativo. Nesse caso, ele vai conseguir medir a distância do carro da frente, você vai programar a distância através aqui dos botões do lado esquerdo do volante, e aí o carro pode frear ou acelerar em relação ao veículo que vai na frente. Pessoal, como vocês estão vendo, essa central multimídia aqui da Volvo é hoje uma das mais avançadas que tem no mercado, porque vocês conseguem ver que a gente tem espelhamento Android Auto e Apple CarPlay. Nós temos vários sistemas de conexão com redes de dados, então você pode conectar ela no hotspot, você pode conectar ela no Wi-Fi do seu próprio celular, você pode comprar um modem com um chip e colocar no próprio carro, e aí você vai ter esse sistema de conexão. Você consegue baixar aplicativos direto do centro de downloads da própria Volvo e instalar esses aplicativos aqui. Aqui a gente já tem alguns. Eu vou destacar também o gravar e enviar, que é muito legal, porque esse aqui, vamos supor que você, ao estar dirigindo, lembra de coisas importantes ou quer dar instrução para algumas pessoas. Esse gravar e enviar é quase um bloco de notas eletrônico. Você entra nele, grava aquilo que você quer, aperta o botão enviar, e aí ele já tem endereços de e-mail pré-definidos, que ele faz o envio desse arquivo de áudio para você. Então isso aqui é muito bom se de repente você é um empresário, tem uma secretária que precisa receber instruções, ou se você até mesmo quer fazer anotações de coisas que depois você vai lembrar quando você escutar o seu arquivo de áudio. Então isso aqui é muito legal. E ainda temos um outro menu aqui bem interessante. Esse aqui eu também vou destacar para vocês. Esse carro que nós estamos usando é a versão R-Design, a mais completa da XC40. Então ele tem um sistema de som muito bom, Harman Kardon. Tem inclusive com subwoofer, várias caixas de som. E aqui nós temos algumas funções de experiência de som que você pode ter. Então você pode otimizar o som só para o motorista, ou para todas as pessoas no carro, ou apenas para o banco traseiro. E essa mudança aqui fica bem interessante quando a música está rolando. Você também tem uma função de surround, e você pode inclusive definir o quanto você quer dessa função. Então você quer muito surround, ou você quer pouquinho surround, ou até mesmo desligar o surround. Isso aqui dá um efeito muito legal dentro do carro. Realmente, isso aqui é uma coisa que a gente não vê sempre nos carros dessa categoria. A gente vê sistemas surrounds em carros bem caros, mas nessa categoria do XC40, mesmo nas versões topo de linha, a gente não vê esse tipo de recurso. Moral da história, pessoal, essa central multimídia Sensus da Volvo é realmente muito legal de se usar. Ela é relativamente simples de você conseguir manuseá-la, porque ela é bastante intuitiva, e a gente consegue ver que ela é cheia de recursos. E a gente pode até dizer que nesta categoria de carro, onde está o XC40, ela é a mais avançada. Cabe destacar que essa central é exatamente a mesma que está na XC60 e a que está na XC90 e até mesmo na V60, nos carros de nova geração da Volvo. Então a central é igualzinha. O que muda às vezes é que, por exemplo, você pega uma versão básica do XC40, ele não tem GPS embarcado, mas você pode usar um aplicativo online, ou Android Auto e Apple CarPlay. E também às vezes o carro não tem ar bizone, mas o controle do ar single zone vai ser feito da mesma forma como a gente está fazendo aqui no bizone. De toda forma, a tecnologia é sempre a mesma, e como vocês viram, é realmente uma central extremamente sofisticada. Compre cara é ideal para quem quer vender.
Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.